Noiva desaparece. Na véspera do casamento, e o rico faz uma reviravolta chocante. Era uma noite iluminada pela lua cheia, e o elegante salão da mansão de Henrique pulsava com risos e sussurros. Tudo parecia perfeito. Mariana, a noiva, era a personificação da beleza, com um vestido deslumbrante que se esvoaçava ao redor dela. Mas o que era para ser um momento de celebração se transformou em pesadelo. Na véspera do casamento mais comentado do ano, Mariana desaparecera. As horas passaram como um barco à deriva em um mar tempestuoso. Henrique, o bilionário enigmático, estava em choque. O telefone tocava incessantemente, mas as chamadas só traziam mistério e confusão. Ela estava tão feliz. Onde ela pode estar? Repetia, com o coração apertado. As pessoas ao seu redor murmuravam, lançando olhares e suspeitas. Famílias se uniam em oração e os amigos, perplexos, tentavam ajudar. Mas em cada esquina um novo boato surgia, como se as sombras estivessem se alimentando do desespero. Henrique começou a receber mensagens anônimas, cada uma mais perturbadora que a outra. Mariana não é quem você pensa, dizia uma delas. Ele se viu mergulhado em um mar de dúvidas. Como poderia descobrir a verdade? Era tudo uma armação? As palavras pareciam ecoar. Cada mensagem o puxava para um abismo de incertezas. O encanto do amor perfeito estava desmoronando em uma rede de traições e segredos que ele nunca imaginou que existiam. Enquanto buscava por pistas, sua mente era um turbilhão. Cada lembrança com Mariana tornou-se uma questão. E se ela não quisesse se casar? E se eu for o vilão da história? As paredes brancas e luxuosas da mansão agora pareciam um labirinto, cheio de ecos de risadas e promessas. A história deles era feita de cores vibrantes, mas agora parecia um quadro manchado, cheio de sombras. As horas iam se esgotando, e Henrique se via em uma corrida contra o tempo. Cada minuto que passava aumentava a angústia, e ele percorria a cidade, de becos escuros a locais onde lembranças de Mariana emergiam, cada uma como uma pista coberta de poeira. Entre os desespero e os sentimentos contraditórios, ele se perguntava: vale a pena descobrir o que está escondido, sabendo que posso perder tudo? Mas a urgência crescia, e a ideia de não saber o que aconteceu com Mariana era insuportável. Então, em uma esquina mal iluminada, ele avistou algo que chamou sua atenção. Um símbolo que Mariana costumava desenhar em seus esboços. O seu coração disparou. Ela esteve aqui. A adrenalina subiu, mas uma nova revelação se aproximava, como um vulto nas sombras. Uma pessoa conhecida estava ao seu lado, sorrindo com um olhar que lhe era intrigante, mas profundamente perturbador. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir, sussurrou ela. E naquele instante, Henrique sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele se viu diante de uma verdade que poderia mudar tudo. Ele realmente conhecia quem amava. E quais seriam os verdadeiros custos da verdade? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique virou-se para a figura familiar que estava ao seu lado, ainda sem acreditar. A luz fraca da esquina iluminava parcialmente o rosto dela. Era Ana, sua melhor amiga de infância. O olhar dela estava carregado de uma intensidade que o deixou gelado. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, o tom entre a incredulidade e a ansiedade. "Você tem que saber a verdade, Henrique. Não é só sobre o desaparecimento dela. É muito mais complicado do que isso." A voz de Ana tremia e um calafrio percorreu a espinha dele. A adrenalina bombardeava seu corpo enquanto tentava decifrar as palavras da amiga. "Do que você está falando? O que?" "Você sabe?" Ele sentia o coração na garganta, a urgência crescendo como um furacão, prestes a devastar tudo que ele conhecia. "Mariana, ela não é quem você pensa que é." Ana começou, hesitante. Ela tem um passado, e é um passado que a persegue. Há meses eu tentei te avisar, mas você estava tão envolvido. Envolvido com o quê? Henrique gritou, atraindo olhares curiosos de pessoas nas proximidades. "Quem é ela, Ana?" Ana respirou fundo, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Ela não veio aqui só por causa do amor. Ela tem um objetivo. Algo que você nunca soube. Eu não queria acreditar. Mas agora não tem escolha. Antes que Henrique pudesse processar a bomba que acabara de detonar, um grito aterrorizante cortou o ar ao redor deles. Ele virou-se rapidamente, procurando a origem do som. Viu um grupo de pessoas correndo em direção à saída da rua, pânico estampado nos rostos. E no meio daquela confusão, uma figura conhecida. Era Mariana, aparecendo do nada, com o vestido de noiva sujo e despedaçado. Ela estava pálida, os olhos arregalados, e o coração de Henrique disparou. "Mariana!" ele a chamou. Mas a expressão dela era de pura descompostura. Ela parou, as mãos no peito, gaguejando palavras ininteligíveis. Então caiu, ajoelhando-se no chão. Tudo aconteceu em um turbilhão. Henrique correu para ela, enquanto as pessoas falavam, murmuravam e as vozes se sobrepunham. "O que aconteceu com você?" ele perguntou, implorando por alguma explicação. Mas Mariana apenas olhou para ele, seus olhos cheios de terror, e sussurrou. "Eles estão atrás de mim, Henrique. Você precisa acreditar em mim." "Quem está atrás de você?" Ele estava desesperado, a angústia crescendo como um monstruoso vórtice. O pânico se espalhou no ar, e a tensão era palpável. Ana observava a cena, sua sombra se estendendo sobre o chão frio. E seu rosto estava uma máscara de preocupação. Foi então que Henrique viu algo se movendo nas sombras. Uma figura aparecendo a poucos metros deles. Um homem de terno escuro, com uma presença intimidante. Henrique sentiu um nó na garganta. "Mariana, o que você fez?" ele gritou, sem saber o que esperar. "Não é exatamente o que você pensa," ela gritou, agora a voz carregada de desespero. "Eu só quis proteger." O homem começou a andar em direção a eles, seus olhos fixos em Mariana com um brilho de determinação que erguia os pelos na nuca de Henrique. "Você não pode escapar. Você sabe disso." Henrique sentiu a mão de Mariana apertar a sua. A verdade que ela carregava parecia um fardo pesado. Ele se virou para Ana,
buscando respostas. Mas seu olhar já dizia muito. Aquela situação não se tratava apenas de um amor perdido ou de um noivado interrompido. Havia algo mais profundo e que poderia arruinar tudo. O que estava acontecendo? Que segredos Mariana escondia? E quem era aquele homem? Henrique sentou-se no limite do desespero, enquanto a realidade girava em uma espiral de incertezas e medos. Percebendo que esses momentos poderiam selar não apenas o destino de Mariana, mas também o seu. E ainda havia muito mais para descobrir. A atmosfera estava pesada, como se o ar estivesse prestes a se romper. Henrique segurava a mão de Mariana, tentando entender a tempestade de emoções que a consumia. O homem de terno escuro se aproximava, e a sensação de perigo era palpável. Mariana, quem é ele? Henrique perguntou, sua voz tremendo. O pânico nos olhos dela era contagiante. Ele faz parte de algo que eu não deveria ter me metido, Mariana sussurrou, sua voz quase inaudível. Henrique, por favor, confie em mim. Eu não consegui escapar do passado. Ana observava tudo com uma expressão de horror. Precisamos sair daqui, gritou. Mas o homem já estava bem perto. Mariana! Ele estendeu a mão, como um predador prestes a capturar sua presa. A multidão ao redor começou a se agitar, as vozes subindo de tom, sussurros se transformando em gritos. O que está acontecendo? Alguém perguntou. Mas ninguém tinha respostas. Era um caos generalizado. Henrique olhou nos olhos de Mariana, buscando respostas. Eu te amo! Diga-me o que está acontecendo! Mas a resposta nunca veio. Em vez disso, o homem avançou com uma determinação inquietante. A hora da verdade! Chegou, Mariana! Mariana recuou, o impulso instintivo de medo cortando seu corpo. Mas então, em um movimento inesperado, ela se virou e enfrentou o homem. Você não pode me controlar mais! Sua voz sustentava uma coragem que Henrique nunca tinha visto antes. Eu não sou mais aquela garota que você conhecia. O homem parou. Seus olhos brilharam com um reconhecimento que fez o coração de Henrique afundar. Então você decidiu lutar? Ele disse, um sorriso de escárnio se formando em seu rosto. Esta não é uma escolha fácil, querida. Você sabe que não pode voltar atrás. O desespero tomou conta de Mariana. Ela tornou-se uma figura de fragilidade em meio ao caos. Henrique não podia suportar vê-la assim. Mariana! Gritou, mas tudo acontecia tão rápido. O que você sabe sobre ele? Mas antes que ela pudesse responder, o homem deu um passo à frente, puxando algo de seu bolso. Se você não voltar comigo, as consequências serão desastrosas, não só para você, mas para todos ao seu redor. Henrique não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele sentia seu mundo desmoronar. Os murmúrios da multidão aumentavam. Todos estavam atentos, presos ao que acontecia. Mariana! O que ele quer de você? Henrique sussurrou, lutando para manter a calma. O homem então se virou rapidamente e, com um gesto dramático, revelou uma foto. Uma imagem velha, desgastada, de uma criança. Você se lembra disso, não é? Antes que toda essa sua vida de mentira! A revelação envolveu a rua em um silêncio assombroso. Todos esperavam, aguardando a repercussão. O sangue de Henrique congelou. A criança na foto tinha uma semelhança notável com Mariana, mas também é alguém muito mais próximo. Mariana! O que isso significa? Seus olhos lacrimejantes se voltaram para ela, buscando respostas. A verdade estava ali, bem diante dele. Ela ofegou, a respiração se tornando apressada. Não! Isso não pode ser!
Você sempre soube, o homem gritou. E agora seu passado está de volta para te reclamar. A verdade bruta se estendia entre eles como um abismo. O olhar de Mariana se encheu de desespero. Pudesse terminar! Um grito estridente cortou o ar. Havia algo mais na cena. Uma explosão de caos, uma luz ofuscante e tudo ao redor parecia girar fora de controle. O impacto físico mal chegou a registrá-lo, mas a sensação era clara. Ela estava se esvaindo. Henrique! O chamado dela ecoou como um último fio de esperança perdendo-se na confusão, enquanto uma fumaça negra começava a se espalhar. O homem desapareceu entre as sombras. E tudo que Henrique conseguia pensar era que ele estava prestes a perder tudo. A verdade que ele nunca esperou conhecer agora estava à vista. E enquanto as luzes piscavam e a multidão se dispersava, Henrique se viu preso em uma teia que ele nunca quis fazer parte. Com um nó na garganta e o coração acelerado, a única coisa que restava era a pergunta intransigente. Quem era realmente Mariana? E o que ainda estava por vir? A fumaça tomou conta do ar, envolvendo tudo em um manto negro que dificultava a visão. O caos aumentava. As pessoas gritavam, correndo sem direção. E Henrique estava paralisado, preso à realidade de ver Mariana em um estado tão vulnerável. Ele virou-se rapidamente na direção dela. Mas já era tarde demais. Mariana! Gritou, a voz rasgando a escuridão. Mas quando ele olhou de volta, o homem de terno escuro tinha desaparecido. A multidão se dispersou em desespero. E adivinha quem estava no centro disso tudo? Mariana. Com o coração na mão, Henrique começou a correr em sua direção, mas algo inesperado aconteceu. Mariana caiu no chão, mas não apenas em desespero. Ela começou a se contorcer e por um momento, tudo pareceu surreal. A fumaça se dissipou e o que Henrique via o deixou em choque. Era como se uma transformação estivesse ocorrendo diante de seus olhos. Os olhos de Mariana não eram mais apenas cheios de desespero. Eles começaram a brilhar intensamente, como se uma luz interna estivesse prestes a explodir. Mariana, o que está acontecendo? Henrique perguntou, desesperado, enquanto ela se debatendo. Ele se agachou ao seu lado, segurando seu braço, tentando impedi-la de desaparecer de novo. Mas a expressão dela mudava.